Paz do Senhor Jesus, muito bom dia para todos. 12:01 agora, iniciando aqui o último dia dessa campanha. Hoje é domingo, último dia dessa campanha de oração, dessa campanha de clamor ao meio-dia. E graças a Deus, Deus tem se feito presente. Tenho certeza que cada um de vocês que tem acompanhado tem sido abençoado. Desde aqueles que pegaram desde o início, até aqueles que foram chegando no decorrer dos dias. Tenho certeza que Deus tem abençoado a sua vida, tem te ensinado coisas maravilhosas. E não se espante, porque esse é só o começo. Muito mais Deus ele fará por você. É só o começo de uma jornada, é só o começo de grandes maravilhas que Deus quer e vai fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E hoje, nesse último dia, eu queria fazer ao final desse vídeo, eu queria fazer uma oração do Deus proverá, uma campanha de provisão. É muito lindo que a palavra do Senhor nos ensina que houve um momento onde Deus ele pediu para Abraão, que Abraão sacrificasse seu filho. E Abraão sobe para o monte e o filho dele pergunta: pai, aonde está o cordeiro que nós vamos fazer o sacrifício? E aí Deus responde, meu filho. Aí Abraão responde: meu filho, Deus proverá o cordeiro para si. Deus proverá o sacrifício para si. A oração do Deus proverá, ela vai gerar grandes maravilhas na sua vida, porque Deus ele será a sua provisão. Amém? Eu gostaria de deixar uma breve palavra, não vou me estender muito hoje, uma breve palavra para o seu coração, no livro de Números, a partir do capítulo 11. No capítulo 11, a partir do versículo 18, diz o seguinte: Deus falando com Moisés: e dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: porque saímos do Egito. E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhe-eis carne, e comerão 1 mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou juntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém, o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Há algo que todos nós fazemos, tanto você quanto eu, todos nós fazemos algo, tenhamos fé ou não, mas todos nós fazemos algo que é um comum, uma prática nossa, que é querer adivinhar, querer pensar, querer imaginar de onde Deus fará, de onde Deus trará, como que Deus fará. Muitas vezes nós nos encontramos, vamos trazer um exemplo, nós nos encontramos com uma dívida, sem ter o recurso, o dinheiro para conseguir quitar essa dívida. E aí o nosso coração ele se move de fé para acreditar que Deus ele vai trazer, que Deus ele vai abençoar. Mas aí nós pensamos: mas como que Deus vai fazer? Será que alguém me deve? Será que Deus vai levantar assim, assado? Será que alguém vai me ajudar? Será que Deus vai fazer dessa, daquela maneira? Da mesma maneira, quando alguém está doente, que acredita que Deus ele vai curar, mas aí começa a pensar: como é que Deus vai fazer? Será que Deus vai fazer assim? Será que vai ser esse remédio? Será que vai ser esse médico? Será que vai abrir esse caminho? Nós temos o ato de querer imaginar como será o agir de Deus, como será a forma que Deus vai fazer, por onde que Deus ele vai trazer as bênçãos para nós. Assim como Moisés. No versículos que nós lemos, Deus está falando para Moisés de que daria carne para o povo comer 1 mês inteiro. Só que aí Moisés responde: Senhor, eu tenho aqui 600.000 homens de pé.
Quando diz 600 mil homens, não está incluindo as mulheres e as crianças. Com as mulheres, somente era contado naquela geração, o costume era contar somente os homens. Mas se fosse contar no geral, teria as mulheres e as crianças. Teriam os filhos, as famílias em geral ali, fariam muito mais de 600 mil pessoas. E Moisés está dizendo, Senhor, temos 600 mil homens, mais de 600 mil pessoas aqui. Como que vai dar de comer para todo esse povo? Como que o Senhor vai dar carne para todo esse povo? Será que o Senhor vai matar toda a nossa criação? Vai matar todo o nosso rebanho? Ou vai matar todos os peixes do mar para que possamos comer? Mas aí Deus responde, será que porventura, por acaso, a minha mão está encurtada para que não possa fazer? Seria pois encurtada a mão do Senhor para que não possa realizar? Entenda uma coisa, Deus ele não depende do seu pensamento para que faça alguma coisa. Deus ele não depende que você descubra de onde virá. Deus ele não se limita, melhor dizendo. Deus ele não se limita ao seu pensamento para que possa fazer alguma coisa. Deus não se limita àquilo que você acha. Deus não se limita àquilo que você imagina. Deus ele vai muito além de tudo aquilo que nós entendemos. Portanto, não cabe a nossas vidas ficar pensando como é que Deus vai fazer, de onde é que Deus vai fazer, de onde é que Deus ele vai trazer, de onde que ele vai mandar. Não cabe a sua vida ficar pensando a forma como que Deus irá fazer algo. O que cabe a nós, a única coisa que cabe a nós é simplesmente acreditar que ele vai fazer. Mas como? Não importa como, não importa por onde, não importa de que jeito que ele vai fazer, mas cabe apenas acreditar de que ele vai fazer. Não importa qual seja a situação que nós possamos estar enfrentando. E ainda que alguém venha, não, mas confia que Deus ele vai te abençoar. E você pensar assim, mas abençoar como? Mas abençoar por onde? Não interessa. Não interessa para você como que Deus vai fazer. Não interessa para você por onde que Deus vai fazer. Não interessa para você qual vai ser o caminho, qual vai ser a porta, qual vai ser a ferramenta, da maneira que Deus vai trabalhar. Não interessa para você. O que interessa para você é simplesmente acreditar. É simplesmente permanecer acreditando e confiando de que assim acontecerá. É simplesmente segurar no coração a palavra de que ele vai fazer, não importando como. Não traga dúvidas, apenas segure a confiança. Se apegue na confiança, na certeza de que ele vai fazer. O livro de Hebreus diz que a fé é o firme fundamento, a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Como assim? Eu não vejo, mas eu sei que está vindo. Eu não sei por onde, mas eu sei que está chegando. Essa é a fé que nos cabe em Deus. É não saber como Deus vai fazer, é não saber qual a maneira que ele vai fazer, mas é saber que ele vai fazer. O trabalhar de Deus é um mistério, né, gente? O trabalhar de Deus é um mistério. Então não adianta nós querermos imaginar se ele vai levantar alguém para nos ajudar, se ele vai levantar algum caminho. Não adianta querer imaginar a maneira que Deus irá fazer. Só cabe para nossas vidas apenas acreditar, porque na certeza de que ele vai fazer. Jó ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará em meu favor. Só que Jó não sabia a maneira que Deus iria se levantar, mas ainda assim ele diz, eu sei que ele se levantará em meu favor. Mas como, Jó? Como não interessa, mas eu sei que ele vai se levantar. E aí diz a palavra, versículo 31, Moisés se questionando se Deus mataria o seu rebanho, se Deus mataria os peixes do mar. E diz o versículo 31, então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homens, ou 10 bacias, e as estenderam para si ao redor do arraial. Olha que interessante. Moisés se perguntando como que Deus iria fazer, Moisés procurando caminhos pelo qual Deus faria, e Deus vai totalmente contrário àquilo que Moisés imaginava. Deus faz algo muito além daquilo que Moisés imaginava.
Porque Moisés, no maior pensamento, na maior grandeza do pensamento de Moisés, ele ainda diz: vai matar os peixes todos do mar? Mas não. Deus faz com que soprasse o vento. E esse vento, quando sopra, faz com que codornas viessem do meio das águas e enchessem completamente aquela terra. Ah, mas como assim? Codorna não é uma ave? Codorna não é uma ave que fica na água? Codorna na água morre. Deus faz o impossível acontecer. Deus faz o impossível se tornar realidade quando quer abençoar alguém. Para aqueles que confiam, que acreditam, que esperam em Deus, Deus ele faz as coisas impossíveis acontecerem. Imagina aquela multidão se vendo aquele vento soprar, e quando levanta a cabeça que olha para a região do mar, que olha para o lado do rio, das águas, começa a ver aquela imensidão de codornas caminhando tudo em direção ao acampamento. E era tanta que a palavra do Senhor diz que se olhasse para um lado, ela se estendia como se fosse uma caminhada quase de um dia. Para o outro lado da mesma maneira, ou seja, todo aquele ambiente, não se via o chão, só se via codornas, só se via aves. O que Deus está dizendo para nós é: não se preocupa a maneira, não se preocupa por qual seja a ferramenta que Deus vai usar, não se preocupa qual seja o caminho que Deus vai fazer, não se preocupa por onde Deus ele vai abençoar, porque Deus ele vai fazer além daquilo que você consegue imaginar. Deus ele vai fazer além daquilo que você consegue pensar. Deus ele vai fazer além daquilo que vem além da nossa realidade, além do nosso entendimento. Esse é o trabalhar de Deus. Diz a palavra do Senhor: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os seus caminhos maior do que os nossos caminhos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os caminhos, o trabalhar, o agir, as formas que o Senhor faz são maiores do que as nossas. Portanto, não se apega pensando como Deus fará, apenas confie que Ele vai fazer. Não se apega tentando imaginar, criar expectativas, ansiedades da maneira que Deus ele vai fazer. Não, esquece isso. Apenas confie e descanse o coração na certeza de que Deus ele vai fazer. Porque Ele vai fazer. Se apega nisso. Acredita nisso. Que Deus vai fazer. E quando alguém perguntar: mas como? Responda: não interessa. O que interessa é que eu sei que Ele vai fazer. Mas por onde? Não me interessa. O que me interessa é que eu sei que Ele vai fazer. Amém? E graças a Deus por isso. Vamos clamar ao Senhor? Em nome de Jesus, eu posso orar por você? Último dia de campanha. Último dia de campanha, nós vamos apresentar e fazer o clamor do Deus proverá. Posso orar por você hoje? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar essa vida ao Senhor, Pai. Essa vida que acompanhou essa campanha até o final. Que hoje, nesse último dia, Senhor, une novamente a sua fé à minha para clamarmos a Ti. E, Pai, eu quero fazer esse pedido ao Senhor. Eu quero que o Senhor seja sobre essa vida, sobre essa casa e sobre essa família. Eu quero que o Senhor seja Jeová Jireh, Deus provedor, o Deus que provê. Eu quero que o Senhor seja, Pai, eu quero pedir para que o Senhor seja a provisão dessa vida, a provisão dessa pessoa, a provisão dessa família, meu Pai. De maneira, Senhor, que não nos cabe a nós imaginar como que o Senhor vai fazer, mas apenas a certeza de que o Senhor fará. E é isso que eu quero pedir ao Senhor, Pai. Faz sobre essa vida, faz sobre essa pessoa aquilo que excede o nosso entendimento, aquilo que vai além da nossa realidade, aquilo que nós não conseguimos nem sequer imaginar, meu Senhor. Mas assim o Senhor faça por ele e por ela hoje. Assim o Senhor faça por essa vida, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a provisão, seja o Senhor o recurso, seja o Senhor, meu Pai, aquele a trazer tudo que essa pessoa tem necessitado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, seja provisão na vida financeira, seja provisão na saúde, seja provisão na família, seja provisão na vida espiritual, seja provisão no casamento, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, seja Jeová Jireh sobre essa vida.
Seja Deus de provisão sobre essa vida. E não importa o que vinha dando errado, mas que o Senhor entre com provisão. Não importa quais caminhos estivessem sendo trancados, quais portas estivessem sendo fechadas, mas seja o Senhor Deus de provisão hoje, Pai. Senhor, eu apresento essa vida a Ti e eu declaro sobre ela que Deus proverá em nome de Jesus. Deus proverá na sua vida, Deus proverá na sua família, Deus proverá na sua casa, Deus proverá na sua saúde, Deus proverá nas suas finanças, Deus proverá na sua vida espiritual, Deus proverá sobre tudo que te envolve, em nome de Jesus. Receba o Deus proverá de Deus, receba a provisão de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ficar firme nessa campanha e que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Fica na paz, um excelente domingo de paz e bênção sobre você e sua família e confia. Não espere quais caminhos Deus irá fazer, apenas espere o que Ele irá fazer, porque Ele vai fazer coisas maravilhosas por você. Deus te abençoe e fique na paz em nome do Senhor Jesus.